Hoje você vai conhecer a Escola de Lívia com orientação em aniquilação à educação municipal. Para você entender melhor essa abordagem, para a gente fechar essa conta, nós viemos ao Sindicato dos Servidores do município de Araruama conversar com o vice-presidente, Dr. Paulo Bastos, professor Paulo Bastos, especialista em educação pública, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o fator 4% de aumento, que não é aumento, e regência e produtividade. Que até onde me foi explicado, professor, esses 4% não seriam aumento, né? Exatamente. 4% não são aumento. É uma recomposição inflacionária. Isso foi o que a gente perdeu. Na verdade, é bom lembrar que nem o valor total do que a gente perdeu na inflação está sendo pago. A prefeita Lívia está fazendo política e oferecendo para a categoria um aumento que não é aumento notório. Como assim? Não é. Na verdade, a gente teve uma perda salarial inflacionária. A prefeita tinha que repor essa perda. Ela aproveitou um momento político, ela aproveitou um fato político, que foi a ida de alguns colegas, que é bom lembrar, não foram representando a categoria. Calma aí, então os professores que ela alega ter se reunido no vídeo não são os professores que respondem pela classe? Não foram eleitos pela classe, foi uma atitude individual desses professores. Sem querer fazer um julgamento moral deles, né? Naturalmente, acho que cada pessoa sabe, né? Cada cabeça é uma estrela, não é isso? Cada cabeça é seu guia. Esses professores e professoras foram se reunir com a prefeitura. O sindicato não foi comunicado. A categoria não foi comunicada da ida desses profissionais. Foi uma atitude individual. Eu não tenho nada que julgar a atitude individual desses professores e professores. O que eu posso dizer e afirmar é que esses profissionais não foram lá representando a categoria. Ela se reuniu com eles, parece que a secretária dela, né, pré-candidata, a prima dela, Daniela de Lívia. Daniela de Lívia chegou, teve uma reunião com eles e, para nossa surpresa, foi anunciado um aumento de 4%. Nós discordamos disso de forma contundente. Por quê? Porque nós temos 37% que a prefeitura nos deve. 33% do ano de 2022, mais o restante no ano de 2023, o valor que teria que ser pago para a educação básica, naturalmente, garantindo a proporcionalidade das horas. 20 horas, 16 horas, mas o valor acumulado é de 37% notório. Esse valor não foi pago, esse valor sequer é discutido conosco. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Esses 4% não é uma parte desses 37%? Não é. Quer dizer que mesmo ela pagando essa recomposição salarial inflacionária, ela ainda deve os 37%? Deve os 37% para a categoria do magistério. Tá, mas em algum momento ela sentou com o sindicato para falar sobre esses 37%? Em nenhum momento ela sentou conosco, em nenhum momento ela nos procurou, muito pelo contrário. Todas as comunicações que nós fizemos com a prefeitura foram praticamente inócuas. As informações que você traz, que o sindicato traz para esse momento, ela entra em choque com essa realidade paralela criada pela atual gestão. Por quê? A mensagem vendida pelo marketing do atual governo, ela transmite a ideia de uma relação de amplo e profundo comprometimento com a educação pública, certo? Certo. Tudo bem, a gente não está aqui para contestar as escolas belas que foram construídas. Foi sim um grande investimento feito na estrutura física da educação pública. E agora a estrutura orgânica. Qual é esse relacionamento da gestão pública com o operacional, com o funcionário, aquele que faz a escola acontecer? Bom, primeiro, é importante dizer que mesmo no aspecto físico, existem grandes lacunas. Quais? Por exemplo,
Muitas escolas que hoje poderiam ter ares condicionados, que têm equipamentos, e os equipamentos não estão instalados. Muitas escolas que poderiam estar sendo reformadas antes de se criar novas escolas, porque a gente acredita que a estrutura física ela tem que ser recuperada antes plenamente para que você possa avançar. Isso faz parte de um planejamento de educação que, sinceramente, eu não vejo no município. O que eu vejo é muito mais um monumentalismo, uma política monumentalista, como a gente chama na educação, né? Quando você começa a levantar monumentos, do que propriamente um comprometimento com a qualidade de educação. O comprometimento com a qualidade de educação teria que ter a ver com a recuperação ampla e de 100% da rede, que não acontece. Quer dizer, mesmo na parte estrutural, há uma falha administrativa. Há lacunas que, sinceramente, enquanto especialista de educação, eu questiono. Questiono profundamente você levantar uma escola nova, bilíngue, do escola-hotel, é importante? Claro que é importante. Faz parte de um projeto de educação? Faz. Mas para isso acontecer, eu tenho que recuperar 100% das escolas primeiro. Isso não acontece. Isso não aconteceu. Em relação à sua pergunta... Só um minuto. Quer dizer que existem prédios, escolas que estão sucateadas? Muita coisa. Mesmo com todo esse investimento feito na rede? Muita coisa. Nós temos avanços. A gente não está aqui para mentir, né? Tem muitas escolas hoje sucateadas. Houve avanços? Houve. Nosso compromisso é com a verdade. Houve avanços. Lógico que houve. Mas não 100%. Não 100%. E na minha opinião, nós temos que ter uma recuperação ampla e restrita da rede para que a gente possa fazer novos avanços. Tudo bem, é uma questão de política, é uma questão de planejamento, tudo bem. Eu Paulo, discordo. Tá, mas foram 8 anos, já se vão 8 anos, e ela foi dar regência e produtividade agora. Agora. No final do mandato. Numa lei que já está escrita há anos. Por que ela deu agora? Por que ela deu agora? Uma dúvida. Por que ela deu agora? Uma outra pergunta. O vale alimentação, uma outra contradição. Deixa eu fazer uma pergunta. Lógico. Desculpa te interromper. Imagino. Porque tem algo que está me preocupando aqui. Por quê? Eu ouço as pessoas. Eu ouço o administrativo, ouço o governo, ouço o secretariado, ouço a base aliada do governo na Câmara, os parlamentares que são da base, compõem a base do governo, e ouço os operários, os funcionários, o chão, os trabalhadores. Mas, dentre essa gama de informações que a gente vai colhendo, eu consegui perceber que tem conta que não fecha. Porque quando eu ouço o governo, secretariado e base aliada, e paro para ouvir os trabalhadores, as informações não batem. Como, por exemplo, ouvindo os trabalhadores, chegou a informação de que os aposentados não receberam a regência e produtividade. Não receberam, apesar de terem direito. Tem direito e não receberam. Não receberam. Não receberam. E qual é a outra classe que não recebeu a regência e produtividade? São os colegas. Bom, você tem aí, mas então, quem recebe a regência e produtividade são os professores. Só que nós deveríamos ter um olhar, pelo menos a administração pública deveria ter um olhar um pouco mais acolhedor com os colegas, por exemplo, readaptados. Vamos ver os colegas readaptados, por exemplo. O colega readaptado é aquele que teve algum problema de saúde, de ordem pessoal, e ele está em outra função. Esse colega ele não recebe o vale alimentação, por exemplo, de R$1.000. Não recebe. Ele não recebe. Ele não recebe o vale alimentação. Né? E qual a justificativa que o governo dá? A justificativa é para que você esteja dentro de sala de aula, mas é isso, quer dizer... O que a lei determina? A lei determina... É porque você está lidando com o regimento do município. Né? O que você teria que mudar é o regimento do município. Você teria que estar mudando isso dentro do regimento do município. Você teria que ter um olhar mais acolhedor. Por exemplo, quando você falta, você pode ter um problema de saúde. Imagina você tendo um problema de saúde. Você acordou com uma dor de dente. Você não pode trabalhar.
você perde a regência e produtividade por uma falta justificada. Mesmo atestando a falta? Lógico, mesmo atestando a falta. Não, Você peraí, pode eu não entendi. Isso é muita informação para minha cabeça que é... Não, vamos lá. Eu passei mal, Você passou mal. fui ao médico, ele atestou, eu apresentei o atestado. Levou na prefeitura. E mesmo assim, o valor, o dia foi descontado. Um dia você perde toda a regência e produtividade do mês e é descontado no Vale Alimentação. Sabe qual é o nome disso? O nome disso, eu chamo isso de chantagem do empregador. Isso é uma chantagem. Não seria um assédio? Isso é um assédio, chantagem. É um assédio. Você pode ter um atestado, você teve um atestado, você teve uma dor de barriga, uma dor de dente, enfim. Se alguém da sua família morreu, sei lá, passou mal, seu filho passou mal, seu filho passou mal, você teve que correr com a criança para o hospital. Você perde a regência e produtividade do mês. Do mês. Peraí, não é um dia? Não é uma fração? Não, regência e produtividade é toda, é inteira. Toda? Toda. Tá na hora de começar a pensar em contratar máquinas ao invés de seres humanos. Então, assim, você me pergunta qual é a relação do patrão com o empregado em Araruama, é uma relação péssima, é um sentimento de assédio permanente. Né? De assédio permanente por questões notórias que não passam nem pelo dinheiro. Não passam nem pelo dinheiro, veja bem, são questões políticas que não passam nem pelo dinheiro, que poderiam ser negociadas sem passar pelo dinheiro, como, por exemplo, a regência e produtividade, o acolhimento dos colegas readaptados, o acolhimento dos atestados médicos. Isso tudo não precisava nem de dinheiro. Não precisava nem de dinheiro, cara. É uma relação que se a gente está pensando numa educação de qualidade... Uma perspectiva humana, né? Se a gente pensa numa educação de qualidade, a gente tem que pensar primeiro naquelas pessoas que estão na ponta. Elas estão felizes? Elas são capazes de desenvolver um projeto de educação de qualidade? Eu te respondo. Hoje, em Araruama, não. Tá, muito boa essa tua colocação. Agora, qual foi o impacto gerado nos números? O que o IDEB indica nesse sentido? Então, a gente tem números muito ruins em Araruama. Nós estamos em 56º no estado. Nos anos finais do ensino fundamental, nós estamos em 56º. Peraí, mas quando a atual gestão assumiu, porque nos anos iniciais o município estava entre o 48º, 49º dentro dos 96, certo? 92. E agora? 92. Dos 92 municípios. 92. E agora? 2024? Não, nós estamos nos anos iniciais em 48º e nos anos finais em 56º. Houve um declínio. Eu confesso para você que eu não tenho os números agora de 2017. O que eu posso falar para você, sem sombra de dúvidas, que você está em 56º. Em 92 é a materialização, é a expressão de um projeto de educação que tem que melhorar. E aí eu estou sendo muito honesto, assim, eu não estou fazendo nenhum tipo de inferência, né, sobre a gestão. Acho que a própria secretária de Educação, ela tem méritos, foi o que eu te falei. A nossa conversa aqui, ela não passa por mentiras e nem... Tem que ser imparcial. Acho que a secretária de Educação tem méritos, é uma profissional da área de educação, isso é muito bom. Mas eu penso que o projeto de educação tem que melhorar no município. Hoje o município de Araruama tem uma característica de trampolim notório. Sabe o que isso significa? O profissional ele faz concurso para Araruama e quando ele tem um concurso fora de Araruama, ele faz e vai embora. Então a gente tem um tempo de permanência do profissional muito pequeno dentro da rede. E isso prejudica demais o desenvolvimento a médio e longo prazo de um projeto de educação. Eu preciso que aquele profissional ele fique na escola pelo menos 10 anos. Ele forme uma turma, 2, 3 turmas do 6º ao 9º, ou do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º, para que a gente possa ir colocando um projeto em desenvolvimento. Nós não temos isso. Nós não temos projetos que estimulem o profissional. Eu te falei,
Hoje a gente não tem uma política de valorização da formação do profissional. Mesmo os nossos títulos não são reconhecidos. Por exemplo, eu tenho mestrado e doutorado. Eu tenho mestrado na UFRJ e doutorado na Universidade Federal Fluminense. Não. Para mim é muito bom. Eu tenho muito orgulho de trabalhar em Araruama. Agora, eu queria ser valorizado por todo esse investimento que eu fiz em mim e que eu posso me comprometer a estar colaborando de uma forma mais qualificada. E eu queria que o meu colega se interessasse, se estimulasse por fazer um mestrado. Aí ele fala para mim, para quê, Paulo? O município não paga a titulação? Para que eu vou estudar mais? Para que eu vou fazer um doutorado? E tem isso. Quer dizer, isso acaba aniquilando a capacidade do profissional. Exatamente. E mais, o profissional aqui que tem pós-graduação, e não é nenhum demérito ter pós-graduação, é uma coisa muito positiva, mas a pós-graduação você faz em 1 ano, o doutorado você faz em 4. E o valor paga o mesmo. Então, para que a pessoa vai fazer o doutorado? Não tem um incentivo. Não tem incentivo. Então, eu penso que a educação tem muitas contradições. Esse pagamento dos 4% é mais um tijolo no muro dessas contradições. A regência e produtividade paga depois de tantos anos. E segregada, mesmo assim segregada. Segregada a uma parte da categoria. Segregada por conta de questões de saúde, como eu te falei, dos atestados médicos ou da posição de readaptação, mostram, sem sombra de dúvida, que Araruama tem um longo caminho para superar as contradições. É porque diante de tudo o que foi descrito pelo sindicato, você fala pelo sindicato. É o Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama que está se expressando aqui. Diante de tudo isso, me resta um questionamento. Por quê? Administrar um município sem dinheiro, sem recursos, é um desafio muito grande. E é lógico que, no final das contas, algumas contas ficarão pendentes. Não teve recurso. É um fator matemático. Não dá para reverter isso. E aí o bom administrador, o que ele vai fazer? Ele vai traçar as prioridades. Isso precisa ser pago, isso aqui eu posso deixar para um segundo momento, numa fase melhor. O que não é a realidade de Araruama. De 8 anos para cá, o município teve a maior arrecadação de sua história. Nunca entrou tanto dinheiro neste município. Da partilha dos royalties, por exemplo, eu tenho esses dados aqui, de 2017 a 2023, 2024, nós ainda não temos. A arrecadação foi de 1 bilhão 300. A arrecadação foi de 1 bilhão 135 milhões 211 mil 290 reais e 83 centavos, dos quais 75% poderia ser direcionado à educação, certo? E o que resulta, o que corresponde a esses 75%? 75% seria 851 milhões 408 mil 468 reais e 13 centavos, somados ao repasse do Fundeb, que seria de 571 milhões 743 mil 344 reais e 54 centavos. Para a educação, o município arrecadou 1 bilhão 702 milhões 816 mil 936 reais e 26 centavos para a educação. O que não fecha nessa conta é esse débito de 37% que não é pago. Bate, o que não fecha nessa conta, professor Paulo, é que com toda essa arrecadação, os 37% não foram pagos. Os professores não receberam. E, segundo eles, há muito pouca esperança para que esse valor seja acertado até o final do governo. Eu queria até poder entender melhor esses números. Para quem tá ouvindo a gente, assim, pô, o cara não entende.
Não posso entender porque os números não são transparentes. Nós não temos transparência nos números. Você traz esses números para mim e eu fico chocado quando a gente busca a destinação desses valores e a gente não consegue encontrar. Para mim, o que eu suponho, e aí por isso eu faço essa introdução, por não ter esses dados de forma elucidativas, eu suponho que o município tem condições de pagar os 37%. Penso que pelo menos poderiam negociar o escalonamento desse pagamento. Nós entenderíamos se o município fizesse uma proposta de pagamento, por exemplo, em 3 vezes. Nunca foi feito? Nunca foi feita. Essa proposta nunca foi feita. E as propostas apresentadas pelo sindicato? Não, foi o que eu falei no início, Notório. Nós sempre estivemos com as portas abertas aqui para conversar com a prefeitura. Nosso presidente, o ministro da Saúde, se esforça demais na construção de pontes de diálogo. Todos nós da diretoria, eu inclusive, nos esforçamos demais para realizar diálogos com a prefeitura e muitas vezes fomos rechaçados. Porque várias vezes, quando tivemos oportunidades, eu me lembro, por exemplo, quando eu conversei com algumas pessoas da secretaria, de colocar, faz o pagamento em 3 vezes, vamos fazer uma proposta, vamos sentar para conversar, para fazer um planejamento financeiro que seja adequado ao município e que também contemple a categoria. Isso nunca foi recebido, isso nunca foi proposto. Então, eu penso, com todos esses valores que você me apresenta, mas sempre colocando, né, que a falta de transparência nos números de Araruama são muito grandes, muito grandes. Eu penso que a prefeitura já poderia ter iniciado a negociação e que, pior, essa negociação ela não foi iniciada ainda, e aí me dói falar isso, por questões políticas e não por questões financeiras. A categoria tem direito, a gente não está falando aqui de achismo, a gente está falando de um direito. E, infelizmente, e aí me dá uma consternação muito grande, um sentimento de tristeza muito grande, porque eu penso em construir um projeto de educação em Araruama, mas para isso eu preciso ter os trabalhadores da educação valorizados. Infelizmente não é o que nós vemos hoje em dia. De uma certa forma, a falha administrativa em razão do fator político acaba refletindo lá, na realidade, na escola, no profissional de ensino e no aluno, claro. Não é? Infelizmente, sim. A falta de valorização do trabalhador da educação impacta. Você descreveu uma falha administrativa provocada por interferências políticas. Mais uma vez, a política atrapalhando o administrativo. Não é? De que maneira isso impacta no professor e qual o resultado consequente para o aluno? No professor, a falta de estímulo. Nós não temos estímulos, né? A categoria se encontra desestimulada. Um profissional desestimulado vai reproduzir o quê? Não produz. Lógico que não. E ele reproduz o seu desânimo, o seu descontentamento. Ele reproduz o seu desânimo, vai chegar numa sala de aula, vai transformar uma sala de aula numa coisa pesada, né? Vai transformar a sala de aula numa coisa enfadonha. Ao invés da gente proporcionar um espaço democrático, livre, questionador para o nosso aluno, ou seja, formar um aluno de acordo com a LDB, adequado para o mundo do trabalho, para o mundo social, o que a LDB fala logo no início, né, da lei. A gente não consegue fazer isso, porque eu não tenho um insumo necessário para essa transformação. Eu não tenho aqui um profissional estimulado o suficiente, com estrutura, inclusive, para ele proporcionar ao alunado essa quantidade de informações, oportunizar ao alunado uma visão diferente de mundo. Ele chega em sala de aula, e eu concordo com você, ele reproduz o desestímulo. Eu vou usar um termo bem popular para descrever esse cenário
que o Paulo acabou de nos apresentar. Ele acaba castrando o profissional. Lógico, isso aí. Ele castra o profissional e, ao castrar o profissional, ele impede que as crianças e jovens de Araruama possam se emancipar. Ao castrar o profissional, ao desestimular o profissional, você impede que uma geração inteira cresça de forma mais protagonista da sua própria cidade. E aí a gente cria um problema muito sério para os anos futuros. Eu espero sinceramente que a gente tenha melhores anos da educação daqui para frente em Araruama. Bom, Paulo, eu falei aqui com o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama, mestre, doutor, especialista em educação pública, não é? Mas tudo isso dentro de um professor. E qual é o sentimento do professor Paulo Bastos? É um sentimento de desânimo. Acho que todo profissional da educação hoje em dia ele passa por uma pergunta muito grande: será que eu deveria estar aqui? A gente trabalha, a gente não vê avanço com uma questão tão sensível quanto a educação, necessária para um projeto de nação. Não existe nação sem educação. Indiscutivelmente. Sem projeto de educação não existe nação. Então, por um lado, é um sentimento muito doloroso, porém notório. Também tem aqui dentro do professor um sentimento muito vibrante de que eu estou no lugar certo, na hora certa, lutando pela coisa certa. Nós estamos do lado certo da história. E isso me mantém animado o suficiente para permanecer desse lado da trincheira. Paulo Bastos, nosso público te agradece por essa interação necessária. Hoje foi apresentado a Escola Lívia e Daniele de Lívia, com orientação em aniquilação educacional.